Alunos do IFPE de Barreiros. Tudo certinho? Então, nos vídeos passados a gente falou a respeito do sentimento que orienta a filosofia, ou seja, o amor de amizade à sabedoria. E falamos também a respeito do porquê se ensina a filosofia. Não para que vocês se tornem filósofos, não para que vocês se tornem professores de filosofia, mas para que vocês tenham uma boa noção a respeito do que é filosofia. Dos principais pensadores, das principais problemas, para que vocês possam decidir um pouco melhor a vida de vocês. Então, é nesse terceiro vídeo que a gente vai falar justamente sobre isso. Quais são, grosso modo, as principais áreas da filosofia e quais são os seus problemas. Então, nessa sessão eu vou fazer muitas perguntas. Mas não se preocupe em respondê-las, né? Talvez algumas delas você passou a vida inteira meditando a respeito, né? Mas é só para colocar alguns problemas que muitos filósofos estudam e trabalham e tentam responder. Então, as 5 principais áreas da filosofia são metafísica, epistemologia, filosofia da linguagem, estética e ética. E o que é que cada uma delas estuda? Vamos começar pela metafísica. Então, novamente, mais uma vez, vamos para aquele nosso método de entender o que é que o nome significa. O nome metafísica é composto de 2 termos gregos, meta e physis. Então, meta significa o que está além, depois, e physis é de onde a gente tem o nosso termo física. E vocês sabem o que é que significa física, né? Vocês já estudam física, correto? E os professores de física de vocês já lhes disseram, já lhes explicaram o que é que significa física, né? Não? Bem, physis significa natureza. Por exemplo, o título da obra do Newton se chama Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, ou seja, os princípios matemáticos da filosofia da natureza. Agora eu lhes pergunto, o que é que vocês estudam na disciplina de física? Ora, o movimento, não é isso? Por exemplo, as coisas permanecem ou no estado de repouso ou no movimento retilíneo uniforme, a não ser que alguma outra força haja sobre eles. Os objetos caem a 9,8 metros por segundo, pois existe uma força mútua de atração entre todas as coisas. Há um negócio chamado atrito, que dificulta o movimento. E por aí vai. Eis que a obra de Newton fez justamente isso. Estabelecer princípios quantificáveis, ou seja, a matematização, do movimento. Pretensamente, o movimento de toda a natureza, de tudo o que se move, de todo o universo. Portanto, a metafísica é o estudo daquilo que está além da natureza, no sentido de que além das coisas que se movimentam. Mas cuidado, porque há uma tendência nossa a pensar no movimento como sendo apenas um movimento espacial. E quando os gregos falavam de movimento, eles pensavam em relação a qualquer tipo de mudança, seja espacial, seja temporal, seja quantitativa, seja qualitativa, né? Qualquer coisa que muda. Isso porque o termo natureza vem de outro termo grego chamado phyen, que significa brotar. Ou seja, natureza, né? Aquilo que faz parte da natureza é aquilo que brota, que passa a existir onde antes não existia. E porque brota, depois de brotar, ele cresce, se definha e some. Ou seja, as coisas que passam a existir mudam e deixam de existir. Então a metafísica se pergunta pela seguinte questão: será que existe algo para além desse movimento? Para além de qualquer mudança? Se todas as coisas mudam, será que tem algo que não muda, algo que é fixo e algo que permite com que essas outras mudanças ocorram? Então a metafísica tem 2 objetivos, um mais restrito e um mais geral.
O escopo mais restrito busca pela substância das coisas específicas. E aí está atrelado a questão da substância. E substância tem a ver com o que a gente estuda em gramática, que é o substantivo. Então, qual a diferença entre um substantivo e um adjetivo? Pensa bem. Geralmente a gente aprende assim, né? O substantivo dá nome às coisas e o adjetivo qualifica. Ok, tudo bem. Mas, pensa, por exemplo, nessa figura aqui. Qual é o nome dessa figura? Um quadrado. E essa outra figura aqui? O que é que ela é? Ora, um quadrado também, né? Mas essas duas figuras, elas são diferentes entre si. E por que a gente dá o mesmo nome se elas possuem características diferentes? Porque se a gente fizer isso aqui, a gente para de chamar de quadrado e passa a chamar de triângulo. Veja só, substantivo, ele dá nome à característica substancial das coisas. Aquela característica a qual, se eu tiro dessa coisa, ela deixa de ser algo e passa a ser outro algo. E adjetivos dão nomes às características acidentais das coisas. Ou seja, aquelas características que uma coisa pode ter ou pode não ter, mas ela continua sendo o que é. Então, por exemplo, um ser humano, se ele tem cabelo ou se ele é careca, se ele é alto ou se ele é baixo, se ele é gordo ou se ele é magro, tudo isso é acidental. Seres humanos podem ter essas coisas, mas eles continuam sendo seres humanos. Então, a metafísica, no sentido mais restrito, procura a substância das coisas. Dos diferentes tipos de beleza, será que existe algo que unifica todas as belezas? Das diferentes maneiras de você agir de modo corajoso, será que existe algo que unifica todas elas? E por aí vai. E no sentido mais abrangente, mais ambicioso, a metafísica procura por uma substância de toda a realidade. Ou seja, de todo o movimento, de toda a realidade, de todas as coisas que surgem e acabam, será que existe algum ponto central que dá apoio a tudo isso, que permite com que todas as mudanças da realidade aconteçam? Ou não? É uma substância única ou são várias substâncias? E por aí vai. Então, a pergunta central da metafísica é: o que é que existe? Que sempre existe e nunca deixa de existir? Já a segunda área da filosofia é a epistemologia. E aí, novamente, o que é que significa o nome epistemologia? Ela é composta de duas palavras, episteme e logia. Imagino que você já conheça o segundo, né? Logia das disciplinas, por exemplo, biologia, né? Sociologia. Logia aí significa estudo, né? Estudo da vida, estudo da sociedade. Mas e episteme? O que significa? Em grego, episteme significa conhecimento. Desse modo, a epistemologia é o estudo do conhecimento. Então, se a metafísica questiona a respeito de o que é que existe, e sempre existe, e nunca deixa de existir, a grande pergunta da epistemologia é: ok, tudo bem que alguma coisa existe, mas dado que alguma coisa existe, como é que eu sei a respeito do que existe? Em outras palavras, qual é a diferença entre conhecimento, entre saber, e opinião? Entre certeza e achismo? Para eu saber de uma coisa, eu preciso ver, escutar, cheirar, tocar. Eu preciso usar os meus sentidos? Ou os nossos sentidos às vezes nos enganam? Por exemplo, você vê uma pessoa bem bonita do outro lado da rua dando tchau pra você. Aí você todo feliz, dá tchau de volta. Aí quando vê, não era pra você, era pra quem tava atrás. Aí você, né, disfarça, finge que não foi, lá, 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 lá. Bem, você achava que o tchau era pra você. Mas estava bom demais para ser verdade, né? Então, como é que eu sei? Basta ver, né? Então parece que às vezes a gente vê uma coisa, a gente acha que é, mas não é. Ou será que a gente precisa raciocinar a respeito de algo para saber? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um retângulo
de lado 3 e lado 4. E eu quero saber qual é o tamanho da diagonal que conecta esses dois pontos. Como é que eu descubro isso? Eu preciso pegar uma fita métrica e medir? Ou há alguma outra maneira de descobrir isso? Ora, eu posso simplesmente fazer um quadrado com lado 3 e meço essa área, dá 9. Depois eu pego um quadrado com lado 4 e meço essa área, dá 16. Eu somo esses dois, que dá 25, e eu sei que o quadrado feito com a diagonal vai ter uma área de 25. E aí qual é a base de um quadrado de área 25? É aquele número que multiplicado por ele mesmo dá 25. E qual é? 5. Então veja bem, eu precisei de fato mensurar, pegar uma fita métrica e ver e olhar esse retângulo? Não. Isso é verdade apenas para esse retângulo que a gente falou ou para qualquer retângulo do mundo? Se eu for na China agora, com um retângulo que tem lado 3 e lado 4, eu vou precisar medir? Não. Eu sei que a diagonal é 5. Isso só agora, no ano 2020, no caótico ano 2025, que é por causa disso? Não. 5.000 anos atrás ou 5.000 anos na frente, sempre a resposta vai ser a mesma. Como é que eu sei disso? Pela razão, pelo raciocínio. Então, para a gente ter certeza a respeito de uma coisa, a gente precisa ver, tocar, cheirar, usar os sentidos, ou basta raciocinar, ou é um misto dos dois? E se é um misto dos dois, qual é mais importante? Em que medida? E a gente pode usar raciocínio para todas as coisas ou só algumas? E por aí vai. São algumas questões da epistemologia. Então, se a metafísica diz que algo existe e a epistemologia diz que eu sei de algo, o que é que dá vontade de fazer quando a gente descobre das coisas? Qual a primeira coisa que a gente quer saber quando a gente descobre uma fofoca nova? É contar para os outros, né? Então a terceira área da filosofia é a filosofia da linguagem. Ou seja, se algo existe e eu conheço esse algo, a filosofia da linguagem pergunta para como é que eu falo, como é que eu expresso, como é que eu comunico para os outros a respeito de algo que eu sei. Então, por exemplo, eu vejo algo na realidade e você não viu esse algo. É possível eu transmitir para você exatamente o que eu experienciei com esse algo? Ou será que algo se perde nesse processo? Então, enquanto a metafísica trata do mundo e a epistemologia da minha relação com o mundo, a filosofia da linguagem trata da relação entre duas pessoas que estão falando de um mundo. E aí, trata dessas várias questões. Qual é a diferença, por exemplo, de um signo para um mero barulho? Então, a filosofia da linguagem se pergunta a respeito de o que é que são os signos e o que é que confere significado a esses signos. Por exemplo, se eu falo blá 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 blá, por que vocês não entendem nada? Porém, se eu estou fazendo esses sons agora, vocês entendem algo. Então veja só. O que é a fala? A fala nada mais é do que a vibração das cordas vocais, que vão vibrar as moléculas de ar, que vão entrar no seu ouvido e vibrar o seu martelo batendo no seu tímpano, e aí você vai pegar esses sons. Então, esses são alguns sons, e blá 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 também são alguns sons. Por que alguns sons têm significado e outros não? Então essas três primeiras áreas da filosofia tratam da realidade tal como ela é. Já as outras duas áreas da filosofia, a estética e a ética, passam a julgar a realidade. A estética, né, parem para pensar, você já deve ter visto esse termo, né? O que é uma clínica de estética? O que é um esteticista? Ora, clínica de estética é aquele lugar onde as pessoas vão para tentar ficarem mais bonitas, mais belas, não é isso? Então, a estética, né, o termo grego aesthesis, significa literalmente sensibilidade, ou seja, você tem a capacidade de sentir algo. E a estética trataria de julgar quais são sentimentos belos e sentimentos feios, horríveis, horrendos. Então, a estética se pergunta por que a gente tem esse tipo de sentimento? Por que a gente não é indiferente à realidade? Por que a gente olha para algumas coisas e diz, oh, que belo,
para o pôr do sol, ou para um cachorrinho bonitinho, fofinho? E por que a gente olha para outras coisas e diz, que traste, que horrível? Né? Sei lá, quando a gente vê o mar todo cheio de lixo, por que a gente sente esse rejeição a algumas coisas e a gente sente uma atração a outras coisas? Por que a gente não é indiferente a tudo e trata tudo com, olha o pôr do sol, faz, olha pro mar cheio de lixo, faz, De onde é que vem isso? É algo cultural? Ou é algo natural? Ou é algo divino? Ou é um misto deles? São algumas questões da estética. E aí a ética, por fim, enquanto a estética divide a realidade entre coisas belas e coisas horrendas, coisas feias, a ética trata a vida humana, o comportamento humano, em comportamentos bons e comportamentos maus. Então veja, a ética pergunta por que eu vejo certos comportamentos e eu digo, isso é bom, e eu vejo certos comportamentos e digo, isso é mal, isso é ruim. A começar, há uma diferença entre a ética e a estética, ou é tudo a mesma coisa? Por exemplo, quando eu vejo um mala dar uma rasteira numa senhorinha que está andando no andadão dela e ficar rindo na cara dela, se lascou. Se eu vejo isso, é simplesmente porque eu sinto algo feio e horrível, é o sentimento de desgosto, de feiura, que me faz dizer que isso é ruim, ou há algo diferente desse sentimento que diz, não, isso é ruim, independentemente de eu me sentir bem ou me sentir mal. Se eu vejo um rapazinho ajudando a senhorinha a cruzar a rua e eu digo, isso é bom, eu estou dizendo que é bom porque eu sinto, que legal, que agradável, que belo, e aí porque é belo eu digo que é bom, ou isso é bom ainda que eu não gostasse, ainda que eu sentisse meio estranho. Então, a questão de um ato ser bom ou um ato ser ruim depende apenas do que eu sinto, do que eu gosto dele? Ou será que coisas que eu não gosto, que eu acho desagradáveis e chatas, são, independentemente disso, coisas boas? E coisas que eu acho até legal e divertido e agradável, na verdade, apesar disso, são coisas ruins. São separados, bom e ruim, de belo e feio? Ou não? Ou é tudo misturado? E aí mais, de onde é que vem isso? Novamente, é simplesmente consenso cultural? É porque a sociedade diz que é bom, virou bom? Ou será que existem coisas que são ruins independentemente do que a sociedade diga delas? Mas ainda, e mais importante, a ética pergunta sobre o que é viver bem. O que é ter uma vida boa? O que é ter uma vida feliz? Porque é a partir dessa noção de que é ter uma vida boa e uma vida feliz que a gente vai julgar os nossos atos como atos bons ou ruins. Atos bons são aqueles que levam a uma vida boa e atos ruins são aqueles que levam a uma vida ruim. Então, a partir do que é viver bem e o que é viver mal, a gente determina o que é agir bem e o que é agir mal. Então, são essas as principais 5 áreas da filosofia. Metafísica, o que é que existe? Epistemologia, como é que eu sei a respeito do que existe? Filosofia da linguagem, como é que eu falo a respeito daquilo que eu sei que existe? E aí esses 3 tratam da realidade tal como ela é. Estética e ética passam a julgar, a se posicionar a respeito da realidade. Estética divide a realidade entre coisas belas e coisas horrendas. E a ética dividindo o comportamento humano em comportamento bom e comportamento ruim. Tá bom então? Então, ao longo dos próximos vídeos, nós vamos ver o que alguns filósofos pensavam a respeito de algumas dessas questões que a gente apresentou agora. Tá bom então? Abraço e até a próxima.